Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na aula Multiconsciências do curso online de Coach Holístico 2017. Eu sou Márcio Ferrari. É um prazer ter você aqui em mais esta aula. E a palavra-chave que a gente pode falar dessa aula aqui é que você é o gerente ou que você é o síndico de um condomínio. Então a personalidade física, o eu, você, é o Márcio Ferrari, é uma personalidade do ego, porém o ego tem outras personalidades. E a gente pode chamar isso como multiconsciências. E elas possuem independência, autonomia, algumas estão contrárias à tua caminhada, algumas são até antagônicas à forma como você vivencia a vida, decide, escolhe, se posiciona. Então é muito importante você entender esta aula para o desdobramento do curso. Então, primeiro a gente pode falar de forma até rápida, depois a gente pode esmiuçar melhor. A personalidade múltipla a gente pode chamar como sendo a consciência que teve uma vida passada, que teve uma experiência própria. Em algum momento da realidade, ela já foi o gerente. Então, essa a gente pode chamar de personalidade múltipla. É a personalidade que tem lá a sua história e que muitas vezes ela não percebe que ela está atrelada a um atual projeto, a uma atual realidade. E aí vai desdobrando. Existem também as subpersonalidades, que são as personalidades dessa atual encarnação, que desdobram por alguns motivos. Esses motivos pode ser um papel intenso. Então pensa que a policial, que ficou 30 anos da vida dela sendo policial, quando ela aposenta, é que nem parar o carro de repente. Para a dinâmica psíquica, todos os movimentos que você faz na sua vida, eles precisam ser preparados. Você precisa avisar a dinâmica com uma certa antecipação. Qual que é a palavra que eu queria usar? Com aviso prévio, tá? Um aviso prévio. Então você, por exemplo, quando você vai mudar de país, quando você vai mudar de cidade, quando você vai mudar de casa, quando você vai mudar de local, de rotina, é fundamental que você vá conversando consigo mesmo para que você possa ir ressignificando a sua mente. Porque senão você pode se pegar pensando algo extremamente o contrário. Sabe quando você cria um projeto, você está lá inspirado, está com tesão, cria um projeto, uma ideia, e é isso, é aquilo, eu sei que isso vai dar certo, eu vou abrir a lanchonete, eu vou vender pastel, eu vou ficar rico. Você está lá naquela vibração de otimismo extremo. Passa alguns dias, de repente você começa a olhar para tudo aquilo de uma forma extremamente negativa e não consegue mais achar o brilho daquilo. É claro que tem muitas vezes que isso é importantíssimo. Aliás, a maioria das vezes isso é importantíssimo. A questão é você saber agora o que é certo. É você abrir a lanchonete ou é você ficar onde você está, trabalhando aí como empregado? A grande realidade é que as duas situações podem estar certas. Então há as duas possibilidades. Tá, e agora? Pergunto para alguém? Não, não é só isso. Você pode perguntar para alguém para se inspirar, pode perguntar para o terapeuta para se inspirar, para tentar enxergar isso de forma mais abrangente e até mesmo ter referências diferentes em relação a esse problema que você está passando. Mas o fundamental é o deflagrador disso. O fundamental é por que a dúvida. Se há dúvida, é porque existe algo desencaixado, que eu posso chamar que é o feminino sagrado. Então, o feminino são as multiconsciências, são algumas consciências, algumas partes suas, que no seu universo psíquico elas vibram a capacidade de sentir.
pode ser centenas, milhares de fragmentos psíquicos que vibram essas capacidades. Acontece que estas faculdades do feminino sagrado, elas podem estar submissas ao lado masculino da tua mente, que são uma soma de centenas ou milhares de fragmentos psíquicos executores e que funcionam com crenças e que funcionam a partir de objetivos, de propósitos, como eu disse, a partir de crenças. E a gente traça isso como sendo as partes da sua mente racionais. Aí é uma guerra, gente, de fragmentos psíquicos. Imagina, porque quando eu explico sobre a mente, que eu falo que nós temos a mente do feminino sagrado, a mente do masculino e a criança interior, quando a gente divide em 3 os departamentos, parece bem simples. Mas, quando eu coloco tudo isso em fragmentos psíquicos, eu posso estar falando em 1000 fragmentos do feminino, 1000 fragmentos do masculino, 1000 fragmentos da criança interior, mais as possibilidades que os 3 geram entre eles ali. Aí nós vamos para a casa de milhões e aí fica a perder de vista. Por isso que é um grande processador de realidade a nossa mente. A mente é fantástica. Ela só precisa ser utilizada de maneira eficaz por você. Então você tem que ser o gerente, você que tem que pilotar o leme aí dessa barca, você que é o síndico do condomínio, tem que colocar cada condômino no seu devido lugar. Ó, você aí é do 16º andar, o que você tá enchendo o saco aqui embaixo? Você é do térreo, então você aí continua aí no térreo. E organizar tudo isso. Tem que respeitar cada parte, cada consciênciazinha dessa dinâmica psíquica toda precisa respeitar as regras. De quem as regras? Suas. É você quem coloca as regras. Essas regras são influenciadas pelas tuas crenças, pelo teu conhecimento atual. Por isso que tenha muita responsabilidade com as informações que você importa. Porque quando você importa informações para o seu condomínio, essas informações vão lá para o mural do condomínio e as partes elas consultam. Então, quando você lê um livro, você movimenta completamente a sua dinâmica psíquica. Quando você assiste um filme, quando você tem uma decepção muito profunda, quando você tem uma alegria muito grande, os eventos, os estímulos, tudo, absolutamente tudo aquilo que acontece na sua vida movimentam essas partes diariamente, todo momento, toda hora, quase todos os instantes. E você precisa ter atenção. Precisa ser um síndico ali assumindo. Porque síndico banana, síndico frouxo, o que vai acontecer? Vai falir. Aí o condomínio vai ficar mal arrumado, desorganizado, a piscina vai ficar suja, o elevador não vai funcionar, o porteiro não vai fazer o serviço direito, tudo vai falir. Então você precisa ter o pulso forte. Para ter o pulso forte não é ser autoritário, não é isso, é simplesmente aceitar a condição de físico, de síndico. Começa com a aceitação. Porque assim, muita gente não quer aceitar a sua vida, prefere colocar Deus no comando, porque sabe que dá trabalho. Dá trabalho cuidar da vida. Dá trabalho resolver os nossos problemas financeiros. Dá trabalho resolver os nossos problemas afetivos. Às vezes você está com um problema com o marido, ou o marido está com um problema com a mulher, dá trabalho, você tem que ir lá estudar, você tem que entender sobre amor, você tem que entender mais sobre sexo, você tem que entender mais sobre broxar, você tem que entender mais sobre como é que ela gosta, qual que é o ponto G, você tem que entender mais sobre os assuntos que ela gosta, agora ela é esotérica, agora ela gosta de estudos holísticos e você não quer saber disso, agora você tem que ir lá também, nas palestras chatas
dos esotéricos lá, tem que ir lá na casa do Márcio aqui, né? Fazer cursos esotéricos chatos, tem que aguentar esse cara falando todo dia na minha orelha pelo YouTube, porque ela gosta disso, então dá trabalho. É mais fácil colocar as coisas na responsabilidade dos outros. É mais fácil colocar outros no comando. O difícil é você assumir o comando. Não é arrogante o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é a lógica da existência. É a lógica da existência. Por que tanta individualidade assim? Você consegue alguém exatamente igual a alguém? Se você consegue, se você conhece, me apresente. E começa pelos gêmeos, né? Os gêmeos idênticos, quando você vai ver a personalidade deles, é completamente diferente. É muito difícil você encontrar dois irmãos gêmeos idênticos. Parece que eles fazem questão de ser diferentes, absolutamente diferentes. Parece que eles fazem questão. E olha que foram criados no mesmo ambiente, pelas mesmas pessoas, nos mesmos momentos. Nós somos muito indivíduos. Os nossos projetos são bastante singulares, específicos. Que pretensão é essa de querer comparar alguém a alguém? Aí chama a sua atenção para você que é terapeuta holístico. Cuidado com a pretensão de querer colocar problema nos seus clientes. O cara vai lá, estuda sobre um determinado assunto, ao cliente chega, ele pega os primeiros sinais que tem e começa a querer descer goela abaixo aquilo que ele aprendeu na goela do cliente dele. Não dá para ficar comparando as pessoas. É muita pretensão. O máximo que a gente pode é ter referências, o máximo que a gente pode é se inspirar, mas é importante ter um reconhecimento de causa holística. É muito importante você estudar cada projeto, justamente por conta disso, que é um condomínio. Como é que você vai querer comparar condomínios com centenas de apartamentos, que cada apartamento ali do condomínio tem algumas pessoas aí passam a ter milhares de fragmentos. Não tem como comparar um processador psíquico do outro processador psíquico, justamente porque estas multiconsciências, esses multicondôminos, fazem parte ali então de um contexto administrado pelo eu encarnado. Ao menos deveria ser administrado pelo eu encarnado, tá? Então as multiconsciências você pode atrelá-las também aos aspectos. Então tem os fragmentos psíquicos, as conscietes, né? As frequências conscietes, elas podem ser atreladas aos aspectos, como partes que vibram raiva. Então começa a dar nome para elas, né? Essa aqui é o departamento de raiva, essa é o departamento de culpa, essa é o departamento de medo, ilusão, vergonha, as que se sentem vitimizadas, as que estão na ilusão, acho que eu já falei, aquelas que estão sofrendo de rejeição, outras estão apegadas, umas são bem rígidas, outras são muito infantis, outras são bem cansadas, preguiçosas. Então, nesse condomínio, meu chapa, tem de tudo neste condomínio, tá bom? O que eu poderia trazer para você aqui de exemplo meu próprio, para você entender como que funciona, por muito tempo eu vivi a parte de corretor de imóveis. Então eu era empresário desse setor e era bem colocado no setor, na cidade de Jundiaí. Tinha ali meus ganhos financeiros meio que garantidos. Tinha uma habilidade boa de trabalhar neste ramo. E eu fui estudando e acabei gostando muito dessa área esotérica, holística, terapêutica, e acabou fazendo mais sentido para mim. Então, ao fazer esse movimento de deixar de ser proprietário de imobiliária e partir para o ramo holístico, o maior desafio foi vencer as crenças que eu fui construindo na época que eu fiquei lá. Você quer saber?
Eu fiquei por 10 anos trabalhando em empresas como funcionário, recebendo o meu salário lá dia 5 e dia 20, ou dia 15 e dia 30, dependendo das empresas que eu trabalhava. Trabalhei na Duratex, na Deca, trabalhei na Siemens, trabalhei na Prensa Jundiaí, trabalhei na Rádio 105 FM. Então você está acostumado lá com aqueles salários e até hoje tem partes minhas que se amedrontam. Porque quando você tem o salário lá, é pouco, mas está garantido. É pouco, mas está garantido. O autônomo não tem nada garantido. Então, tem partes que ficam preocupadas ainda, partes que estavam acomodadas. E quando foi para mim me tornar autônomo, que aí foi um processo de sair de empresa, trabalhava com mecatrônica, saí de empresa para ir trabalhar como autônomo na área de corretagem de imóveis. Eu comecei numa imobiliária, então eu saía para vender imóveis para pagar a conta de luz. Ou vende ou morre. E aí foi difícil, demorei uns 3 anos para conseguir sair de dentro de empresa, daquele vício de ganhar, receber o salário fixo. Então, para mim vencer isso foi muito difícil, um medo tremendo, achando que, sei lá, o que eu estava achando, que eu fosse passar fome, alguma coisa do tipo. E de repente eu saio e me dou bem como autônomo. Mas até conseguir romper isso foi um sacrifício tremendo. Arrastei anos. E quantas pessoas que não estão com este medo, se arrastando dentro de um lugar só para garantir o salário, e são pessoas que têm potencial para ter altos ganhos como empreendedores, tá bom? Em determinado momento vou falar da vida profissional. Eu vou colocar, acho que talvez até coloque um módulo específico sobre vida profissional consciente. Vou poder falar disso de forma mais minuciosa, mais profunda. E só queria trazer para você aqui como que as nossas multiconsciências agem muitas vezes contra a forma como a gente está vivendo, como que umas conseguem colocar as suas ideias extremamente negativas sobre as ideias positivas. Essa mente dual que as crenças colocam para nós, elas precisam ser aos poucos trabalhadas. A gente não pode desenvolver a dualidade quando o assunto é autoconhecimento. A gente tem que saber que a dualidade existe, mas a gente não pode utilizar o nosso processador psíquico de forma dual, porque você consegue transformar aquilo que é ótimo em péssimo e você perde um pouco o que existe entre o péssimo e o ótimo. E isso diminui a vida em abundância. A vida em abundância é a vida de possibilidades. É a vida de várias possibilidades, não de 2 possibilidades. Tratar a vida com 2 possibilidades, tudo aquilo que você faz ou é bom ou é ruim. Mas existem mais possibilidades entre bom e entre ruim. Então, é mais uma sugestão que eu coloco para você aqui, o quanto que as crenças influenciam diretamente na forma como você projeta a realidade, porque as crenças afetam diretamente a regra do condomínio e as várias consciências que existem em você, as vários fragmentos psíquicos que existem espalhadas aí condomínio mental afora, elas afetam profundamente o seu estado vibracional, profundamente elas afetam a lei da atração. Não adianta o síndico ficar lá no saguão do condomínio pensando positivo, que o camarada que está lá no 22º, 23º andar não vai escutar. Não vai escutar. Ele tem que catar o interfone e tem que conversar com cada condômino para ajeitar as regras. A maioria tem que estar jogando para o mesmo lado. Vai ter aqueles que vai ficar olhando torto. Então tem partes suas que vão insistir caminhar com você. Até porque tem muita gente que busca estabilidade, gente. Esquece essa ideia de estabilidade. Pelo amor de Deus. Quando o terapeuta pede pelo amor de Deus é que a coisa já tá preta, tá? Pelo amor de Deus.
Esquece essa ideia de estabilidade. Estabilidade não existe. Não existe. Senão você fica correndo atrás de uma coisa que não existe e aí perde em eficácia existencial o seu dia a dia, seu cotidiano, sua rotina, tá bom? Vamos encerrar aqui, portanto, mais esta aula sobre as multiconsciências. O curso todo é estruturado nisso, é um grande diferencial do curso de psicoterapia holística, porque a maioria está baseada em Jung, a maioria está baseada em Freud, a maioria está baseada nestes caras, e nós aqui não temos como propósito nos basear neste sentido. Nós estamos aqui nos baseando nas experiências que eu tive em consultório e as experiências que a gente teve aí ao longo da nossa vida, tá bom? Muita paz, um beijo no seu coração e vida que segue. Tchau, tchau. Basear em determinado momento algum assunto do Freud, algum assunto de Jung, tranquilo. Eu tô falando estruturar o curso de uma forma junguiana, ou freudiana, ou qualquer outro tipo de... Isso nós não vamos fazer. Embora eu goste muito do Osho, por exemplo, mas nem no Osho nós não vamos estruturar. Nós vamos estruturar nesse sentido aqui, de fazer, o mais objetivo é provocar você, a forma de você ler as coisas no ser humano, ser um pesquisador de si mesmo, tá ok? Muita paz, um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.